Bem, galera, hoje é a nossa aula de revisão da primeira unidade, onde a gente vai falar sobre os assuntos que vão cair na prova para que vocês possam estar estudando e revisando para fazerem uma boa prova, certo? Bem, para o primeiro ano e o terceiro ano, os assuntos, gente, são os mesmos. Claro que com grau de dificuldade diferenciado e unidades no módulos diferentes também. Para o primeiro ano, nós vamos ver na prova os conceitos básicos de física e cinemática, que estão na unidade 1 e 2 no módulo, certo? Para estudar melhor esse assunto aqui, gente, refaçam a atividade que eu passei no dia 3 de abril, que foi aquela atividade só com questões teóricas. É muito bom vocês estarem revisando pelaquela atividade para a prova. Notação científica, aceleração e velocidade média, que são as unidades 3 e 4 do livro, e movimento uniforme, que é a unidade 5, ok? Então, movimento uniformemente variado, que foi o nosso último assunto, não vai cair na prova, certo? A mesma coisa para o terceiro ano. Os conceitos básicos, da física, que estão nas unidades 1 e 3, também recomendo para vocês, refaçam aquela atividade que eu passei no dia 3 de abril, que era para vocês conceituarem em termos da física. Aceleração e velocidade escalar média, que é a unidade 4 do módulo. Movimento uniforme, que é a unidade 6. E notação científica, que foi aquele primeiro assunto que a gente viu como uma revisãozinha básica, certo? Então vamos lá, notação científica. Notação científica, nós sabemos que é um método utilizado para calcular números grandes, certo? Como esses números que estão aqui embaixo. E nós sabemos que o A, que é o número que nós vamos estar calculando, precisa ser maior que 1 e menor que 10. Ou seja, se for um número menor que 1 e maior que 10, não é uma notação científica. Vezes o 10, que é o número que nós usamos para fazer a notação, elevado a n, que é o expoente da questão que a gente vai descobrir de acordo com a questão, certo? Exemplos aqui nós temos dois. 3,2 vezes 10 elevado a 5 é uma notação científica, porque ele é maior que 1 e menor que 10. 4,72 vezes 10 elevado a menos 3 também é uma notação científica, porque, novamente, é maior que 1 e menor que 10. Mas aí, o que é que faz acontecer para o expoente ser positivo ou negativo? É o que a gente vai ver nesses dois exemplos aqui e é o que a gente viu em sala de aula, ok? 370 mil. 370 mil. Como eu vou transformar esse número numa notação científica? Primeiro eu vou fazer a movimentação da vírgula para transformar ele em maior que 1 e menor que 10. Então, se não tem vírgula, a vírgula começa aqui, certo? E eu vou movimentá-la a quantidade de vezes necessária para o número ficar na faixa, certo? 1, 2, 3, 4. 37 é maior que 1 e menor que 10? Não, então eu continuo movimentando. 3 é maior que 1 e menor que 7. Então a vírgula vem para aqui. Esse número aqui então fica 3,7 vezes 10. E vamos ver quantas vezes a gente movimentou a vírgula, né? 1, 2, 3, 4, 5. Então fica 10 elevado a 5. Positivo, ok? E aí nós temos aqui outro caso, que nesse caso aqui já tem uma vírgula. A gente vai movimentar essa vírgula para trás, né? Ou seja, para a esquerda. E vamos ver, perdão, à direita. E vamos ver que número fica, certo? Então vamos lá. Já está aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5. 983 é maior que 1 e menor que 10? Não. Então eu movimento mais uma vez. Porque 9,83 está dentro da faixa. Então aqui fica 9,83. Lembrando que é obrigatório colocar os números que vêm depois da vírgula, certo? Vezes 10 elevado a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Matei a questão? Não. Porque quando o número já vem com vírgula e a gente movimenta a vírgula, isso aqui se torna negativo. Ou seja, é 9,83 vezes 10 elevado a menos 6. Não se esqueçam disso, porque isso aqui está na prova, ok? Aceleração escalar média. Nós temos lá a fórmula
A é igual a ΔV sobre ΔT, onde ΔV é a variação da velocidade e ΔT é o intervalo de tempo. Para fazer esse cálculo, nós precisamos de alguns dados, que é V menos V0 e T menos T0, que nada mais são do que velocidade final e menos velocidade inicial e tempo final menos o tempo inicial. Lembrando que as respostas em aceleração escalar média são em metros por segundo. Não vamos esquecer disso aqui, ó, que vocês sempre se esqueceram nos exercícios. Não esqueçam do elevado a 2. Metros por segundo não é resposta, é metros por segundo ao quadrado. A mesma coisa também não esqueçam de colocar o metros por segundo, né? Não coloquem só o numeral, sempre lembrando disso, ok? Nos exercícios a gente vai ver mais sobre isso aqui. Velocidade média. Vm é igual a ΔS sobre ΔT. ΔS o deslocamento, que é deslocamento final menos o inicial, e ΔT, que é o intervalo de tempo. Lembrando, gente, dessa conversão aqui que a gente falou muito em sala de aula. As respostas em velocidade média e aceleração são em metros por segundo. Então vocês podem estar numa questão onde vai te informar quilômetros por hora. E aí vocês vão fazer a conversão. Para converter de quilômetros por hora para metros por segundo, basta dividir a quantidade que for dada para você de quilômetros por hora, dividido por 3,6 e o resultado vai ser metros por segundo. E para transformar metros por segundo em quilômetros por hora, basta multiplicar metros por segundo vezes 3,6, que o resultado vai dar em quilômetros por hora, certo? Fizemos bastante isso em aula e é importante vocês lembrarem dessa conversão. E por fim, o assunto movimento uniforme. É aquele que possui velocidade escalar instantânea, não nula e constante, onde nós temos a função horária S, que é espaço final, igual a SO, espaço inicial, mais ou menos velocidade vezes tempo. E é importante lembrar nesse assunto que quando V é maior que zero, o movimento é progressivo. E quando V, que nesse caso V é velocidade, for menor que zero, o movimento é retrógrado, ok? Então agora nós vamos fazer, a galera do primeiro e do terceiro ano, uns exercícios de revisão, ok? Esses exercícios de revisão estão em um link na descrição deste vídeo. Acessem o link, baixem a atividade, façam e me mandem para eu poder ter uma ciência de que vocês fizeram a atividade de revisão, ok? Bons estudos para vocês.